Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Juahiri Palharim. Pegue o Evangelho, pegue a carta de Judas, versículo 9. A carta de Judas é tão pequena que não tem nem capítulo, só tem versículo. Foi uma cartinha, mas é uma carta importante. Agora, você que não conhece bem a palavra, não confunda. Essa carta de Judas, esse Judas aqui não é o traidor, viu? Esse Judas aqui, ele é o irmão de Tiago. E olha que impressionante. Esse daqui é meio irmão de Jesus. Só para você ver que essa carta não é do Judas traidor, e sim do Judas meio irmão de Jesus. Você vê o versículo 1. Olha lá, Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago. Esse Judas e Tiago eram meio irmãos de Jesus. Eram filhos de José e Maria. Eles eram irmãos de Jesus só por parte de mãe, porque Jesus não era filho de José. Então ele escreveu essa carta. Você vê que ele, depois que se converteu, ele entendeu que aquele primogênito que havia nascido na sua casa, o seu irmão mais velho, Jesus, não era simplesmente seu irmão carnal. Ele entendeu que é o Salvador, o Cristo, o Messias, o ungido. E ele se coloca aqui não como irmão carnal de Jesus, ele se coloca como servo. Judas, servo de Jesus Cristo, e irmão de Tiago. Por que ele citou o Tiago? Porque o Tiago, ele era o chefe da igreja de Jerusalém, e apesar de nenhum dos dois serem apóstolos, eles tinham muita autoridade na igreja cristã primitiva. E Judas escreveu esta carta. E no versículo 9, ele diz o seguinte: mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém, igreja? Eu vou reler, preste atenção. Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: o Senhor te repreenda. Você percebeu que nesse versículo 9 foram citadas 4 pessoas? Miguel, o arcanjo, o diabo e o corpo de Moisés. E para repreender o diabo, o nome do Senhor é invocado. Muito bem. Eu vou ler pela 3ª vez e eu quero que você repita em seguida. Vamos lá. Mas, bem alto, mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, contra Satanás, mas disse: o Senhor te repreenda. Amém? Você crê no poder do nome de Jesus e na palavra de Deus? Então vamos dar a melhor salva de palmas para esta palavra e vamos aplaudir glorificando, abrindo a nossa boca e dizendo: glória a Deus. Diga bem alto: glória, glória, glória a Deus. Agora o mais alto que você pode: glória a Deus. E agora só os salvos: glória a Deus. Só quem vai para o céu: glória a Deus. Isso, aplaude mais ainda e glorifica mais ainda o Senhor teu Deus. Ó Pai Todo-Poderoso, Deus bendito, Deus amado, Deus tremendo, o teu povo está te aplaudindo, te glorificando, te bendizendo. A tua igreja está te exaltando, porque ela sabe
sabe, ela crê que o Senhor é digno de toda honra, de todo louvor e de toda glória. Então recebe, meu Deus, o louvor da tua igreja. E o teu povo aqui, Senhor, hoje veio para ouvir a tua palavra. Fala com cada pessoa que está aqui nesta igreja. Fala com cada pessoa que vai ouvir pela rádio. E que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Existe um mistério a respeito da morte, que é um assunto de grande curiosidade no mundo todo. Porque a morte é uma das certezas absolutas da vida. Então, este versículo nos fala da morte de um grande homem de Deus, um homem extraordinário, e que passou deste mundo para outro mundo aos 120 anos de idade. Estamos falando, conforme aqui a leitura, de Moisés. Nós vamos ver uma coisa a respeito da morte de Moisés no livro de Deuteronômio, no capítulo 34. Vamos até lá. Vamos ver como foi a morte de Moisés, no capítulo 34, que relata que Moisés então subiu no Monte Nebo, foi até um cume chamado Pisga, que está de fronte de Jericó, e ele viu o rio Jordão, e ele viu a terra prometida, mas Deus falou: você não vai entrar nela, Moisés. Você não vai entrar. Mas eu vou te mostrar de longe, daqui de cima, e olha, se prepara também porque você vai morrer. Você vai subir neste monte e você vai morrer ali. E Moisés foi, sabendo que era chegada a sua hora. E o versículo 5 nos diz assim: morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, conforme o dito do Senhor. Este o sepultou num vale, na terra de Moabe, defronte de Bet-peor, e ninguém tem sabido até hoje a sua sepultura. Olha que coisa estranha. Uma morte anunciada, não por motivo de doença ou de fraqueza, porque Moisés ele desfrutava de muita saúde e era um homem especial. O versículo 7 diz aqui que era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. Não foi por motivo de doença que ele morreu. Deus quis levá-lo naquela ocasião. Então Moisés subiu ali no alto do Monte Nebo e olhou a terra prometida, sabendo que ele não poderia entrar, despediu o povo: me deixem aqui sozinho, porque chegou a minha hora. E aí não se entra em detalhes, como ele morreu, como é que foi essa passagem de Moisés. E esse capítulo 34 de Deuteronômio provavelmente foi escrito por Josué, porque todo o livro de Deuteronômio foi escrito por Moisés, mas o capítulo 34 não pode ter sido escrito por ele, porque ele não iria escrever sobre a sua própria morte. Então, quando Josué pegou uns homens e escalou novamente o Monte Nebo para ver se achava o corpo de Moisés, não acharam. Por que não acharam? Aqui está dizendo que foi o próprio Senhor que o sepultou. Mas quem escreveu isso foi Josué, como uma informação histórica. Porque mesmo Josué não soube, ninguém soube do que realmente aconteceu ali. O corpo não foi achado. E se Moisés morreu
O motivo porque o seu sepulcro foi desconhecido justamente para não provocar procissões ou idolatria no local, na sepultura de Moisés. Porque é lógico que se alguém dissesse, olha, aqui que está o cadáver de Moisés, ia ter gente fazendo romaria até hoje, não é mesmo? Então Deus não aceita idolatria, Deus não aceita romaria, essas coisas. Então, ninguém sabe até hoje o local da sua sepultura. E apesar de Josué ter escrito que Moisés morreu, eu particularmente tenho as minhas dúvidas. E eu penso nisso justamente porque ele vai aparecer centenas de anos depois, milhares de anos depois, ele vai aparecer vivo no Monte da Transfiguração, acompanhado de Elias, na presença de Jesus. E Elias, vocês sabem que foi um homem que não morreu. Veio uma carruagem de fogo e o levou para o céu. Então, eu penso que, apesar de todo mundo ter achado que Moisés morreu, e até dos dados históricos afirmarem que ele morreu, eu não vou afirmar que ele morreu. Aliás, no direito penal tem um fato curioso. O sujeito é acusado de matar outro. Ele matou, ele falou que ia matar e o sujeito sumiu. Cadê o corpo? Ah, não tem, ninguém acha o corpo. Sem cadáver não há crime, não é? Então ninguém achou o corpo de Moisés. Ninguém pode falar que de fato, ele foi ali sepultado. Eu não sei o que aconteceu nesse momento. A carta que Judas escreveu, nesse versículo 9 que nós lemos, nos falou de uma disputa no mundo espiritual a respeito do corpo de Moisés. E é sobre esse assunto que eu quero falar com vocês um pouquinho. Porque é evidente que quando uma pessoa vai partir deste mundo para outro mundo, alguma coisa acontece antes. Alguma coisa acontece. Outros seres espirituais entram em ação no falecimento de uma pessoa. Vamos buscar mais alguns detalhes na palavra de Deus aqui. Quando a gente lê em Lucas capítulo 16, vamos lá, em Lucas 16, quando Jesus conta a parábola do rico e de Lázaro, que apesar de ser uma parábola, contém ensinamentos, porque Jesus não iria anunciar uma parábola que não tivesse ensinamentos verdadeiros. E Jesus diz aqui em Lucas 16, 22, que aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. Por isso que Jesus disse, nós podemos então crer que quando um justo morre, anjos de Deus entram em ação para levar aquela alma. E quando o ímpio morre, outros seres, que nós não sabemos com certeza a qualificação, entram também em ação para levar o ímpio para o Hades. Mas como é que é feita essa separação? Como que uma pessoa quando morre, por exemplo, vem o anjo de Deus e leva para o paraíso? E como que quando o ímpio morre, vem outros seres e levam para o Hades, que não é o inferno, mas é um lugar de tormento? Como é que se estabelece essa divisão, essa separação, esse destino depois da morte? Pelo que nós lemos ali na carta de Judas, o diabo, ele comparece naquele ato para disputar o corpo da pessoa. Então, baseado em Judas, versículo 9, nós entendemos que o ímpio
ou até o justo, tem a sua alma disputada pelo diabo, que quer levar com ele aquela pessoa. E você vê que o diabo se apresentou no funeral de Moisés, um funeral feito por Deus, se é que houve um funeral, mas não há dúvida nenhuma que houve uma passagem, não há dúvida que houve uma disputa. O diabo se apresentou ali para dizer: esse aí é meu. Você pode imaginar uma coisa dessa? Um homem da estatura de Moisés, com tremenda fé, poder e autoridade. Um homem, depois de João Batista, Jesus disse que João Batista foi o maior de todos os profetas nascidos de mulher. Mas Moisés, um homem daquela envergadura, quando chegou a hora da sua passagem, Satanás, o diabo, se apresentou ali, rogando direitos para ficar com a sua alma. Isso causa uma preocupação, porque no dia da morte de uma pessoa, ou anjos, ou o próprio diabo se apresenta para levar aquela alma. Se for o diabo que vai levar, então a gente já sabe que o destino não é o céu, só pode ser um lugar de tormento, o Hades. Se for o anjo que vem buscar, ótimo, é sinal que vai para o paraíso. Agora, quando a gente vê que um homem como Moisés ficou no risco de ir para o Hades, porque Satanás dizia: ele é meu, então a coisa realmente preocupa, porque Moisés não foi um bandido, nem um mau elemento, nem um criminoso, nem um homem ímpio. Diz a palavra que Moisés era o mais manso e humilde dos homens, um homem extraordinário, um homem de fé, um homem que falava com Deus face a face. Deus havia dito para Miriam e para Arão: olha, se eu falar com algum profeta, eu falarei em sonho e visões, mas não é assim com meu servo Moisés, com ele eu falo face a face. E como é que o diabo se apresenta ali naquela hora para falar: ele é meu? Porque o diabo, com certeza, se sentia no direito de reclamar aquela posse. Baseado no quê? Então a gente, lendo a palavra de Deus, a gente vai descobrir coisas a respeito de Moisés, que apesar de ter sido um homem extraordinário, não era perfeito, apesar de ter sido um dos homens mais santos que já viveu, ele não foi totalmente santo. E havia uma coisa no seu passado que com certeza dava força para o diabo reclamar a sua alma. O diabo aparecer ali naquela disputa e falar: opa, paraíso não, ele vai ficar é comigo. O diabo foi disputar o corpo de Moisés. Não, é meu. Baseado no quê? Então vamos ver na palavra de Deus, no livro de Êxodo, no capítulo 2, versículo 11. Moisés estava na terra, tinha 40 anos de idade, foi criado pela filha do faraó, mas sabia já que ele era um hebreu, um filho adotivo. E quando ele saiu para ver o seu povo, o povo hebreu, ele viu como o seu povo sofria, como os egípcios maltratavam os hebreus. E o versículo 11 diz assim: e aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria a um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, Moisés, ele olhou para a direita, olhou para a esquerda, pegou o egípcio aqui, olhou dos lados,
e vendo que ninguém ali havia, feriu ao egípcio e o escondeu na areia. Matou o egípcio. Falou, ninguém viu. Mas o diabo viu. O diabo miserável, ele viu. Moisés escondeu o cadáver ali na areia. Beleza. Ninguém viu. Mas o diabo falou, aí Moisés, eu vi. Você sabe que a Bíblia diz que nós estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas invisíveis. E o diabo, que é um grande mentiroso, ele tem prazer de ficar controlando a tua vida às escondidas. Pode ser até que ninguém fique sabendo de nada do que você está fazendo em secreto. E pode ser que você passe a vida inteira sem ninguém saber. Mas o diabo viu. E sabe o que quer dizer a palavra diabo? Quer dizer acusador. Então, nesse momento, quando a pessoa vai fazer a passagem deste mundo para outro, aí se apresenta o acusador. E eu tenho certeza que naquela hora, disputando o corpo de Moisés, estava o diabo, o acusador, dizendo, opa, paraíso não. Desde quando o assassino entra no paraíso? Puxa, a coisa ficou feia agora para o lado de Moisés, hein? Desde quando um homem que mata outro, está escrito lá na lei, não matarás, o próprio Moisés escreveu e ensinou o povo, mas ele matou um egípcio e colocou o corpo na areia, escondeu na areia. O diabo tinha até um cadáver para mostrar. O diabo estava acusando com provas. E a coisa ficou feia para o lado de Moisés realmente. Existe verdade nas acusações do diabo? No dia da passagem existe sim. Porque antes que seja decidido se você vai para o paraíso ou que você vai para o céu, o diabo vai se apresentar com provas para dizer essa pessoa não. O diabo vai apresentar um relatório de tudo que você fez. E ele vai provar cada acusação. O diabo é um acusador. Naquela hora, é como se estabelecesse uma espécie de mini tribunal, entendeu? Para resolver, vai para o paraíso ou vai para o Hades? Aí o diabo chega e fala, é para o Hades. Quando Josué, o sucessor de Moisés, também morreu, aconteceu a mesma coisa com ele. Vamos ver isso daí? Profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1. Zacarias escreveu. Já acharam aí, gente? Eu quero que vocês achem para aprender. Profeta Zacarias, capítulo 3, versículo 1. E me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita para se lhe opor. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Preste atenção numa coisa. Reparou que o versículo 1 qualificou Josué como sumo sacerdote? E no entanto, apesar dele ser o sacerdote máximo de Israel, de ser um homem de Deus, olha as roupas que ele está usando ali. As suas vestes estão sujas. Quer dizer, Josué também está fazendo a passagem. E ele está lá, sabe, naquele momento decisivo, que vai fazer a diferença entre descanso e tormento. E ele não tem nada de bom para apresentar, não obstante ter sido um homem de Deus, um grande homem de Deus, que orou
o sol e a lua se detiveram. Um homem que atravessou o rio Jordão a seco. Um homem que fez os muros de Jericó caírem. Um homem de Deus que fez muitos milagres, que venceu grandes guerras, que deu ao povo a posse da terra prometida, que fez grandes coisas quando estava na terra. Olha a situação de miséria que ele se encontra naquela hora. As vestes sujas, rasgadas, maltrapilhas, dá até para a gente olhar e ver. Josué, que era o sumo sacerdote, de cabeça baixada, envergonhado, as vestes imundas, maltrapilho, sem coragem de levantar os olhos, e o diabo dizendo: ele é meu, ele é meu, ele é meu. Se Moisés passou por isso, se Josué, outro grande homem de Deus, passou por isso, o que você acha que vai acontecer comigo e com você? O que você acha que vai acontecer naquela hora? Se Josué está aqui com as vestes sujas, como é que nós vamos estar ali naquela hora? Sem a menor condição, e o diabo acusando e falando toda a verdade. E por que a gente não tem coragem de levantar os olhos? Porque dá vergonha. O que o diabo está falando é verdade. O diabo está dizendo: eu vi. Ele pensou que estava sozinho, mas eu vi, olha aqui, ó. Pior que Deus também viu, né? Deus não pode nem falar: é mentira, diabo. Deus tem que concordar, realmente. E o diabo está dizendo: é meu, é meu. Vai chegar essa hora para você. O diabo vai te disputar, ele vai querer, as tuas vestes vão estar sujas naquela hora. Quando o Senhor Jesus contou a parábola do filho pródigo, sabe aquele moço que era bom, vivia bem, se vestia bem, pegou a herança em vida e gastou tudo em orgia, prostituição, e quando o dinheiro acabou, ele passou fome, necessidade, ele volta para casa todo maltrapilho? Aquela é a situação. Essa é a situação. O nosso estado espiritual diante de Deus. O nosso estado, a nossa veste é assim, ó, veste suja. O filho pródigo também descalço, vestes sujas. Mas olha o que diz aqui ainda em Zacarias capítulo 3, no versículo 4. No meio de toda aquela acusação, Josué arrasado, Moisés arrasado, você vai estar arrasado, mas vai se ouvir uma voz no céu, dando ordem, diante dos anjos e diante de você, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele disse: eis que te tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Você vai estar sujo e encardido naquele dia, naquela passagem. Mas o Senhor Deus, Ele preparou o sangue de Jesus para te purificar de todo o pecado. E Ele diz: tire essa veste suja, coloque um vestido novo. Coloque uma sandália nos seus pés, coloque um anel no seu dedo, coloque uma coroa na sua cabeça. Eu tirei a sua iniquidade. Nesta hora não tem jeito de fazer a passagem para melhor, se não for através do Senhor Jesus. Vamos analisar uma coisa, que a morte, a pessoa pensa que só vai morrer quando morrer. Quando eu morrer, eu estarei morto. Mas a morte não é isso. A morte é uma situação. É um estado de vida. Indo em Lucas capítulo 15, no versículo 24, ali na parábola do filho pródigo mesmo, por que o pai manda dar uma festa na volta do filho pródigo? Por que ele deu a festa? Ele diz assim: porque este meu filho estava morto e reviveu.
Quer dizer, enquanto ele estava no mundo, na orgia, gastando dinheiro com prostituição, longe do Pai, ele estava morto. Ele estava perdido. A morte não é quando você der o último suspiro, ou quando chegar a tua hora. A pessoa pensa que só vai morrer ali. Mas a morte é um estado de vida. Toda pessoa que está sem Deus, ou que está sem Jesus, essa pessoa está morta. Olha aqui, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E quando o filho mais velho reclama com o pai, puxa, eu sempre andei bem na tua presença, fiz tudo que o Senhor me mandava, e nem um cabrito me deste para fazer uma festa com os meus amigos, e vem esse filho pródigo que gastou dinheiro com prostitutas, só porque ele voltou, o Senhor pega, mata o bezerro cevado, dá uma festa, coloca um vestido novo nele, coloca um anel no seu dedo, coloca uma sandália no seu pé, só porque ele voltou. E o pai confirma isso. Ele diz assim, no versículo 32, estou lendo Lucas 15, verso 32, mas era justo alegrarmos-nos e regozijarmos-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. A maneira como a pessoa leva esta vida é a maneira que ela vai continuar levando depois da passagem. Se a pessoa neste mundo está perdida, e parte deste mundo perdida, vai continuar perdida no outro mundo. Se a pessoa neste mundo está morta, sem Deus, viveu sem Deus, quando partir deste mundo, vai continuar sem Deus. A situação que a pessoa escolhe nesta vida é a que vai continuar na passagem. E mesmo a pessoa que está com Deus, como foi o caso de Moisés e Josué, corre o risco de chegar ali naquela hora e o diabo afrontar mesmo. O diabo fala, não, essa alma é minha, me dá aqui. Não vai para o céu coisa nenhuma. Não vai para o paraíso não, essa alma é minha. E o diabo apresenta lá todas as provas. Quer dizer que a morte eterna é uma consequência da maneira como a pessoa está vivendo aqui nesse mundo. Mas nós vimos aqui e lá em Zacarias, olha aqui, ó, versículo 22, estou em Lucas 15, 22, ó. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa e vestilho, e pondo-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Essa nova vestimenta, tira essa roupa rasgada, tira e põe uma roupa nova. Isso é obra de Deus. Não depende da pessoa. A pessoa se apresenta, a pessoa tem que vir diante de Deus e se apresentar no estado que ela está. Senhor, o meu estado é esse. Eu não vou falar para o Senhor que eu sou santo, não vou dizer para o Senhor que eu sou direito, não vou falar para o Senhor que eu sou uma pessoa boa. Não, o meu estado é esse aqui mesmo, olha. A pessoa só se apresenta diante de Deus no estado que ela está. Colocar uma roupa nova é obra de Deus. Mas por que Deus vai colocar uma roupa nova numa pessoa? Se houver arrependimento, se a pessoa voltar com arrependimento, e se houver para esta pessoa um libertador, um que assuma a sua iniquidade. Vamos em Apocalipse capítulo 22, versículo 14, e nós já estamos quase para concluir essa mensagem. Vamos lá. Apocalipse 22, verso 14. Está escrito assim: bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ninguém vai conseguir entrar no paraíso, passar por aquelas portas, baseando-se na sua própria justiça. Porque na hora que você chegar ali na passagem, a tua roupa vai estar imprestável. Ainda que você tenha feito muita caridade, agido bem, se esforçado, você vai chegar naquele dia e as suas roupas vão estar imundas, as roupas espirituais. Romanos 6,23 diz o seguinte: o salário do pecado é a morte. Quer dizer que a pessoa cometeu o pecado, ela está no estado da morte.
A sua roupa envelheceu, estragou, apodreceu. Qualquer pecado que a pessoa comete, pode ser um pequeno pecado, ou pode ser um grande pecado, aquilo manchou a sua vestidura. E por aquela porta não se passa se tiver qualquer mancha. Às vezes é uma manchinha de nada, sabe, uma manchinha de nada, uma coisinha à toa. Quase tudo está branco, mas tem uma manchinha de nada. Para entrar naquela porta, a mancha faz automaticamente o portal de pérola se fechar. A pessoa não consegue passar, porque ali não entra pecado. Preste atenção, não entra pecado. A maneira como você viver agora vai determinar para que lugar que você vai, que passagem que você vai fazer. Por isso que hoje a palavra de Deus está fazendo um convite glorioso para a tua vida e mostrando que você pode ser mais do que feliz. Ainda que você esteja com a tua roupa suja e encardida, ainda que os teus pecados tenham contaminado toda a tua alma e você esteja até cheirando mal, a palavra de Deus está dizendo: bem-aventurado aquele e aquela que lava as suas vestiduras e as branqueia no sangue do Cordeiro, no sangue de Jesus. Só o sangue de Jesus pode lavar as tuas vestes e tirar todo o pecado. Moisés não seria salvo baseado na sua justiça própria, porque ele não conseguiu cumprir a lei. Olha, a mesma lei que Moisés escreveu e ensinou para o povo, ele mesmo foi achado em falta. Josué, que também sucedeu Moisés, estava lá com as vestes sujas na hora da passagem. Pela lei ele estava condenado. Nenhuma pessoa vai ser salva se não for através do Cordeiro. Mas para decidir isso tem que fazer uma passagem, uma mudança de situação. A pessoa no pecado está morta. A pessoa só pode viver se estiver sem pecado. Agora, como é impossível que o ser humano não peque, e Moisés pecou, mesmo sendo um grande homem de Deus, falando com Deus face a face, ele tinha pecado. Quer dizer que Moisés também dependia de um Salvador, de alguém que gratuitamente lhe desse, lhe garantisse a salvação. E é evidente que Moisés foi salvo, porque ele vai aparecer no Monte da Transfiguração, acompanhado de Elias e conversando com Jesus a respeito da sua morte iminente. Então Moisés foi salvo, mas não pela sua justiça própria. Para terminar, eu quero ler com você o Evangelho de João, no capítulo 5, o versículo 24 e o 25. Olha o que Jesus disse. E eu achava importante você localizar essa passagem bíblica de João 5, 24, circular e crer nela. Jesus disse o seguinte: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Nós falamos que a morte é um estado, uma situação em que a pessoa se encontra. Ela pode estar andando, falando, trabalhando, festejando, mas sem Deus a pessoa está morta. A pessoa só passa da morte para a vida, só muda de situação se ela ouvir a palavra de Deus, crer em Deus e naquele que Deus enviou, crer naquele que me enviou, disse Jesus, se colocar Jesus como Salvador, então a pessoa ali é salva. Se a pessoa crer, ela passa da morte para a vida, se ela obedecer. E as pessoas que estão ouvindo a palavra agora, estão ouvindo a palavra de vida. O versículo seguinte diz assim: em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, atenção igreja, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Jesus não está falando apenas de uma morte, onde no dia do arrebatamento da igreja os mortos ressuscitarão. Ele está falando agora, na pregação do Evangelho,
as pessoas que estão em estado mortal, as pessoas que estão mortas para Deus, se elas ouvirem a palavra do Senhor Jesus, elas passam da morte para a vida. Você quer ver que coisa interessante? Jesus está lá, pendurado no madeiro, agonizando. Suas últimas gotas de sangue estão banhando a terra. Ele está muito fraco. Pessoas passam debaixo da cruz, escarnecem, zombam, meneiam a cabeça, riem, desafiam. E ele está muito fraco, com sede. Está se aproximando às 3 da tarde. Está chegando a hora dele entregar o Espírito. Ele está muito fraco. E um ladrão ao lado dele começa a dizer: tu és o Cristo, desce da cruz e salva-te a ti mesmo e a nós também. Insulta Jesus. E do outro lado, ao lado de Jesus, tem um outro ladrão também agonizando. E ele diz para o seu companheiro de assalto, ele diz: você nem nessa hora tem temor de Deus, é? Nem nesse momento você tem temor? Estamos próximos da passagem. E nem nesse momento você teme a Deus. Nem nessa hora você teme a Deus. Nós estamos aqui agonizando porque os nossos atos nos condenaram. Nós merecemos essa morte. Mas e esse homem aí? Que mal que ele fez? Que crime que ele cometeu? O que ele fez de errado? Ele está morrendo injustamente. Quando ele reconheceu a pureza do sangue de Jesus, o Senhor Jesus olhou para aquele homem, olhou assim, feliz, porque alguém estava reconhecendo a sua inocência, a sua pureza. E aquele ladrão, olhando nos olhos de Jesus, ele disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E naquela hora da disputa do corpo, naquela hora que Satanás também se apresentava para disputar aqueles corpos, um já estava garantido na mão do diabo. Ah, esse daqui, esse já é meu, agora eu quero disputar aquele outro. Mas entre o diabo e aquele outro ladrão estava o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho de Deus, para dizer: na verdade eu te digo que ainda hoje estarás comigo no paraíso. Ainda hoje. O momento da passagem. Vai haver uma disputa pelo teu cadáver, pelo teu corpo, pela tua alma. Jesus disse que no inferno o corpo não morre e o bicho também não. O fogo nunca se apaga. Há ranger de dentes, dor perpétua. A pessoa fica ali e o sofrimento não diminui. Mas, na hora da disputa, você pode dizer quem é o teu Salvador. Aquele ladrão roubou a vida inteira. Pensa que ele era bonzinho, é? Foi bonzinho coisa nenhuma, ele era malfeitor. Ele mesmo disse: nós estamos aqui porque merecemos. Olha só, reconhecimento do pecado. Naquela hora, qual era a sua situação? Ele estava com as vestes em trapos imundos. Ele era só sujeira, só pecado. Como que um homem pecador daquele poderia entrar no paraíso? Porque naquela hora ele reconheceu que o sangue de Jesus Cristo tem poder. Ele reconheceu que o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Ele reconheceu que o sangue de Jesus era poderoso para lavar toda a sua iniquidade. Toda a sua culpa foi tirada. E ele não precisou ficar num lugar, como diz aí algumas religiões dizem que a pessoa tem que ficar no limbo, tem que ficar no purgatório, para pagar, sabe? Para pagar, para depois poder mudar de lugar. Ele foi mau a vida inteira, ladrão a vida inteira, mas na última hora colocou Jesus como aquele que ia disputar a sua alma.
Jesus disse: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Hoje mesmo. Hoje mesmo. Ele não foi para o limbo, nem para o purgatório, não ficou lá pagando penitência, não. Ninguém precisou ficar rezando pela alma dele, não precisou, porque ele foi salvo pelo sangue de Jesus Cristo. Quando Jesus é o teu Salvador, você vai direto para o paraíso. Quando você dá sua vida para Jesus aqui na terra, ela continua sendo de Jesus na passagem. Se você for de Jesus agora, você será de Jesus para sempre. Por isso que chega numa reunião como essa, a gente diz: quem quer entregar sua vida para Jesus? O ladrão do lado esquerdo não entregou a vida para Jesus. O ladrão do lado direito entregou. Ele entregou ali na última hora, mas entregou. Felizardo, sortudo, conseguiu reconhecer a oportunidade de ouro que Deus estava dando. E olha só, não era só para ele a oportunidade, não. O outro ladrão também estava recebendo a mesma oportunidade. Era só uma questão de crer, de eleger, de falar: ah, eu também quero, viu, Senhor? Arruma um lugar para mim no paraíso também. Era só ele ter falado isso. Eu garanto que do lado de cá ele ficou: que paraíso que é? Que paraíso? A oportunidade foi dada igualmente, mas só um foi salvo. Hoje aqui nesta igreja, a mensagem é esta: a oportunidade tem que ser dada. Ai de mim se eu venho e faço uma reunião e não dou essa oportunidade para você. Ai de mim se saindo daqui você morre. O teu sangue vai ser requerido sobre mim. O teu sangue vai ser cobrado de mim. Eu não posso deixar de fazer para você esse convite. Se você quer entregar a tua vida para Jesus, declarando já que Ele é o teu Salvador. Moisés pôde se salvar sozinho? Não. E olha que Moisés, não sei quantas vezes melhor do que nós ele foi. Josué pôde se salvar sozinho? Coitado. Estava lá na frente do Senhor envergonhado. Ouça, um sumo sacerdote daquele jeito, com aquelas vestes imundas. Pois é. O que isso quer dizer? Que todo mundo precisa do Salvador. Não é um Salvador qualquer, não. Você viu se ali na hora do ladrão morrer e ser salvo, você viu se alguém foi rogar por ele na hora da sua morte? Não, ele que teve que rogar por si mesmo. Você viu se alguém apareceu ali na disputa do corpo de Moisés? Se alguém foi rogar pela sua alma? Alguma mulher, algum homem? Não. E no caso de Josué, foi alguma mulher ou algum homem ali rogar pela sua alma na hora da sua morte? Não. Não apareça ninguém aqui. Nem pode, nem dá. Porque naquela hora, só o Senhor pode estar presente. Quando você elege outra pessoa para ser sua protetora, quando você escolhe outro para ser o teu Salvador, você vai ficar decepcionado. Naquela hora da passagem, você vai ficar esperando a tua padroeira aparecer. E cadê a padroeira? Ela nem chega perto. O teu padroeiro? Que padroeiro? Não vai nem chegar perto. Josué, o sumo sacerdote, estava com as vestes imundas. Ele não podia se salvar ele mesmo. Moisés estava sendo disputado por Satanás.
Nenhuma mulher que viveu no passado, nenhum homem que viveu no passado pode comparecer diante de Deus dizendo: olha como eu sou santo, eu quero pedir por essa alma. Ninguém pode, porque todo mundo que comparece ali está com a veste imunda. Mas existe um que está vestido de vestes brancas e resplandecentes, um vestido comprido até o pé, um cinto de ouro no seu peito, uma coroa gloriosa na sua cabeça com muitos diademas, e na sua coxa está escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele é o único que pode aparecer ali naquela hora, santo, irrepreensível, imaculado, para dizer: eu sou o Salvador dessa pessoa. Ela me escolheu como seu Salvador. Ele é o único que pode aparecer ali diante de Deus sem pecado. Não apareça nem Moisés, nem Elias, nem João Batista. Não apareça ninguém, porque ali é na frente do Senhor. Hoje você tem que escolher. Você estava morto, pode continuar morto, mas se você ouvir esta palavra, Jesus disse, e se você crer naquele que o enviou, você passa da morte para a vida. Mas você tem que dizer: Jesus é, a partir de hoje, o meu único, porque é só um que pode aparecer ali. Só um pode repreender Satanás. Os anjos não poderão te ajudar. Os anjos que estavam ali queriam que Moisés fosse salvo, queriam que Josué fosse salvo, e o diabo acusando, e os anjos dizendo: cala a boca, Satanás, o Senhor te repreenda. Mas só um podia mesmo chegar e dizer para Satanás: cala-te, eu estou tirando a iniquidade desta pessoa. Só um. Por isso que ele tem que ser o único salvador da tua vida, porque só um vai poder se apresentar ali, mais ninguém. Então, meu irmãozinho, minha irmãzinha, meu visitante, você que está aqui hoje, a intenção dessa mensagem não é te acusar, porque quem te acusa é Satanás, quem te acusa é o diabo, quem te acusa é a sua consciência. A intenção dessa mensagem não é acusar você, dizer que você está perdido. A intenção da mensagem é te mostrar quem pode te salvar, e aquele que você pode dizer: este é o meu Salvador. Você dizer: Senhor, lembra-te de mim. Lembra-te de mim quando chegar a hora da minha passagem. Me guarda quando eu tiver que atravessar o vale da sombra da morte. Ah, Senhor, Tu és o meu Salvador, o meu único Salvador. Se você for de Jesus agora, vai continuar sendo de Jesus depois. Se você não receber Jesus agora, você não vai ter apoio nenhum na hora da passagem. Satanás vai reclamar o teu corpo e vai te levar para o Hades, para o local de tormento. Escape agora. Escape agora. Não é pela tua obra de justiça, não é pela tua bondade, nem pelo teu merecimento. É pela eleição que você vai fazer. Você vai dizer: Jesus é o meu único Salvador, eu o recebo como meu único Salvador. Quantas pessoas aqui agora, preste atenção em mim, preste atenção, porque esta palavra é decisiva. Você passa da morte para a vida. Você passa da perdição para a salvação. Você passa do Hades para o paraíso. Essa palavra é decisiva. Quantas pessoas aqui hoje querem receber o Senhor Jesus como único e suficiente Salvador? Ergue a mão direita assim bem alto. Ergue bem alto a sua mão. Oh glória, faça assim: Jesus é o meu Salvador. Todos que ergueram as mãos, saiam dos seus lugares e venham aqui para frente agora, em nome de Jesus. Sai do teu lugar, pede licença e venha até aqui. Venha já, venha já, venha correndo. Todos que ergueram as mãos, venham para cá. Ajude a pessoa a chegar. Se a pessoa está ao teu lado, ergueu a mão, ajude a vir aqui na frente. Vem para cá. É melhor hoje você se apresentar diante de Deus
para que na hora da passagem você não esteja envergonhado do que você deixar para lá, e quando aquela hora chegar, não haver mais esperança para a tua vida. Venha para cá. Moisés, homem de Deus, nós não chegamos nem no dedinho dele. Josué, homem de Deus, um dos mais extraordinários que já existiu, escolhido para ser o sucessor de Moisés. Mas como que eles estavam? Diante de Deus, como eles estavam? Sujos, imundos, em pecado. Você pode ser um homem de Deus, uma mulher de Deus, mas isso não quer dizer que está tudo bem. Moisés ficou apavorado naquela hora. Realmente eu tenho culpa. Mas o grande Moisés correu o risco de ir para o Hades. Você hoje está aqui, pode ser que você tenha 1 ano de igreja, 2, 3, 4, 5, 10 anos de igreja. Pode ser que você nunca se desviou da igreja. Mas como é que está a sua vida agora? Tem mancha para ser tirada? Tem sujeira para ser lavada? Você sabe, você conhece a palavra, só o sangue de Jesus pode te purificar. E não adianta você querer ser purificado aí na tua cadeira, no teu lugar. Você tem que chegar debaixo da cruz, no altar de Deus, e falar: Senhor, me purifica do meu pecado. Nós não queremos saber o que é, mas você não pode continuar carregando esse pecado com você. Se você sente necessidade de consertar a tua vida, de pedir perdão, de lavar o teu pecado, então saia do teu lugar e venha aqui para frente agora em nome de Jesus Cristo. Mas venha rápido, para que a gente possa orar. Venha rapidamente. O sumo sacerdote Josué estava com as vestes imundas. Puxa, mas se o sumo sacerdote estava daquele jeito, imagina os membros. Pois é, eu também vou dobrar o meu joelho aqui. Eu também vou dobrar o meu joelho aqui. Porque eu também tenho que pedir perdão e consertar a minha vida. Se você sente necessidade de fazer isso, não confie na tua justiça, não. Confie no sangue de Jesus, vem aqui para frente. Não confie que você é bom, que você é fiel. Não confie em nada disso, nos teus jejuns. Não confie na tua santidade, na tua bondade, nada disso. Confie no sangue de Jesus. Pastor, eu preciso de Jesus. Que maravilha, sabia? Quando uma pessoa chega à conclusão que continua hoje como antigamente e futuramente dependendo do sangue de Jesus para purificar os seus pecados. Que maravilha quando a pessoa sabe, compreende que nela mesma não há obra nenhuma de justiça, que ela não é perfeita, que ela depende do Salvador, que ela depende do perdão do Senhor Jesus. Venha para frente em nome do Senhor e todos juntos aqui vamos dobrar os nossos joelhos. Você que está entregando a tua vida para Jesus, coloque a mão direita sobre o teu coração. Só você que está entregando a tua vida para Jesus, olha assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu ouvi a tua palavra e neste momento eu estou crendo naquele que enviou o Senhor Jesus para ser o meu único e suficiente Salvador. Meu Deus da glória, vem agora, pelo sangue de Jesus, lavar os meus pecados e perdoar as minhas iniquidades. Meu Pai Santo, escreve o meu nome no livro da vida e registra, Senhor, que eu já escolhi o meu Salvador para sempre. Amém. Agora cada pessoa que está aqui de joelhos, cada pessoa, ore assim comigo: meu Deus e meu Pai, eu não dependo de mim mesmo para receber a salvação
e a vida eterna. Eu continuo dependendo do perdão e do poder do sangue de Jesus. Meu Pai querido, perdoa agora os meus pecados, me purifica de toda iniquidade e lava agora as minhas vestiduras no sangue do Cordeiro. Meu Pai Santo, me dá agora o perdão completo e a purificação pelo sangue de Jesus. Assim seja. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.